que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quero cumprimentar você mais uma vez. É uma alegria poder entrar com mais um programa dentro do seu lar, um programa que traz a palavra do Senhor, a palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu momento, um momento especial que você está vivendo, e você pode receber aquele refrigério de Deus para a sua vida. E eu queria já desde o início agradecer todos aqueles que nos têm acompanhado com a programação do Ministério Fonte de Vida. Eu sou a pastora Cristina, e eu creio que este é um momento que eu chamo de encontro com a palavra de Deus. Nesta tarde nós teremos uma porção que se encontra em Mateus, né? Não desligue o seu televisor. Continue conosco na Star News, canal 23, até o final dessa programação, porque quando nós terminarmos, eu quero orar e abençoar a sua vida. Amém? Eu quero agradecer também os nossos patrocinadores que têm sido fiéis, né, mantendo esta programação no ar. Muito obrigado a todos. O capítulo 9 de Mateus nos conta a respeito de um texto, um chamado que Jesus faz a um homem trabalhador, um homem que tinha uma profissão, e nós vemos então ele sendo chamado para acompanhar Jesus no seu ministério, na sua vida ministerial, né? E esse homem se chama Mateus ou Levi, muitas vezes chamado de Levi. Se nós olharmos o texto de Lucas e de Marcos, este mesmo Mateus é chamado de Levi, o filho de Alfeu. Então o texto diz o seguinte, nós vamos lendo e meditando nesta palavra que será vida para você. Amém? O versículo 9 do capítulo 9 diz assim: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Este é o primeiro versículo que eu quero trazer para você. Nós vemos aqui um chamado muito especial e interessante, né? Jesus chamou pescadores, Jesus chamou homens envolvidos com o trabalho. Jesus, ele não estava preocupado em chamar pessoas que não estavam realizando nada, né? Não estavam fazendo nada, não estavam preocupados com nada. Aqui nós vemos Jesus chamando um homem que trabalhava na coletoria. Este homem era um cobrador de impostos. E nós sabemos que os cobradores de impostos eram muito mal vistos pelos judeus, porque este cobrador de impostos, ele cobrava impostos do povo judeu para uma nação que oprimia os judeus, no caso Roma. E então este homem era um homem malquisto na cidade, era um homem mal visto na cidade, e nós vemos Jesus olhando para este homem, assentado na coletoria. Ele estava em trabalho, em horário de trabalho, e este homem então ouve um convite de Jesus que diz: Mateus, segue-me. Olha que simples, né? Que chamado mais simplificado, trazido para Mateus. Olha, Mateus, segue-me.
E é interessante que a Bíblia diz que imediatamente este homem se levantou e seguiu a Jesus. Então nós vemos aqui a decisão de alguém, a determinação e a fé sendo gerada no coração de Mateus no momento em que ele foi convocado, no momento em que ele foi chamado, né? Será que nós, diante de um chamado para realizarmos a obra, realizarmos algo para Deus, realizarmos algo para o Senhor Jesus, teríamos a mesma disposição de decidirmos, olha, eu vou. Quando Jesus diz para mim, segue-me, né? Será que eu vou ter essa mesma disposição de dizer, olha, eu decido ir, eu estou determinado a deixar o meu cargo, deixar aquilo que eu estou fazendo no momento que Mateus estava ali trabalhando, cuidando da relação dos seus impostos a serem cobrados, e de repente uma decisão, uma determinação. E eu vejo isso também como uma atitude de fé, porque ele creu naquele que estava convidando, naquele que estava chamando, naquele que estava dizendo para ele, segue-me, né? Então nós vemos aqui uma atitude de Mateus, ou Levi, o filho de Alfeu, que era realmente um cobrador de impostos, um homem que ninguém gostaria de ter amizade com ele, porque Jesus chamou este homem, né? Qual era a característica deste homem? Se alguém, humanamente falando, olhasse para Mateus, diria assim, é um homem mau, é um homem que não tem coração, é um homem que cobra impostos indevidamente do seu próprio povo, ajudando outra nação, né? Então nós vemos aqui um traçado muito diferente, né, de Mateus, um contorno de uma pessoa que não era bem vista, mas de repente quando Cristo olha para Mateus, ele não via mais o homem cobrador de impostos, o homem injusto, um homem infiel, ou um homem que a sociedade talvez não quisesse, mas Jesus pôde ver Mateus com um novo contorno, com um novo traçado, o traçado de um homem obediente, o traçado de um homem decidido, o traçado de um homem determinado, cheio de fé, que se levantou ao primeiro chamado e disse, sim, eu quero seguir ao Senhor, eu quero seguir este homem que tem realizado milagres, eu quero seguir este homem que tem se colocado como filho de Deus, que tem ensinado multidões, que tem realizado muitos milagres. Um pouco antes ele tinha curado um paralítico, e com certeza Mateus tinha conhecimento disso. Então nós vemos aqui que Jesus, quando ele olha para alguém e o chama, talvez ele não olhe aquela expressão daquilo que ele é, mas daquilo que ele pode ser, que ele pode vir a ser. Paulo foi a mesma coisa, quando Saulo, né, anteriormente, ele, ao chamado dele, anteriormente ao encontro com Cristo, ele era tido como um perseguidor da igreja. Qualquer pessoa, qualquer judeu, qualquer pessoa que seguisse a Cristo olhando para Saulo ia ter medo, temer o perseguidor do evangelho de Cristo Jesus. Mas quando ele se encontra com Cristo, Cristo olha para ele e diz, olha, este é o vaso escolhido. Ananias, olha, você vai cuidar dele, de Saulo, porque ele é para mim um vaso escolhido, ele vai pregar aos gentios, ele vai anunciar a minha palavra. Então, quando Cristo olha para um ser humano, ele olha naquilo que ele pode transformá-lo, né? Saulo foi transformado no apóstolo Paulo, pregador aos gentios, um homem de fé, um homem de Deus, escreveu várias cartas, deixou vários exemplos, foi um homem sensacional dentro da Bíblia, né, da palavra do Senhor, aquele que foi obediente. E agora nós vemos aqui também Jesus olhando para um homem cobrador de impostos, tido como ladrão, tido como
um usurpador, um aproveitador do povo, e agora Jesus diz: você será um dos meus apóstolos. Ele chama Mateus. Mateus se torna um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos de Cristo. Ele se levantou e o seguiu, diz a palavra. E no verso 10, dando sequência à minha leitura, diz assim: enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Bom, assim que Jesus chama Mateus, ele já estava com alguns discípulos, seguidores do Evangelho, dos seus ensinos, da sua pregação, e ele resolve entrar agora na casa de Mateus. Mateus tinha aceitado segui-lo e Jesus foi conhecer de perto a sua casa, entra na sua casa e se assenta à mesa. Jesus, os discípulos, Mateus e de repente outros cobradores de impostos, outros pecadores, da mesma forma que Mateus, batem na porta de Mateus, entram e se assentam com Jesus à mesa. É muito tremendo isso, porque Jesus ele consegue desfazer preconceitos, conceitos, normas. Jesus, quando ele fala com a prostituta, ele quebra normas. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, ele quebrou normas. Jesus, quando entrou na casa de Mateus, ele quebra normas, preconceitos. E agora então Jesus estava ali à mesa. Amados, vocês não imaginam o que era para o judeu assentar-se à mesa. Isso tinha uma importância muito grande. Deveria ter, ainda hoje, uma importância muito grande, o assentar-se à mesa. A mesa é o lugar da comunhão. A mesa é o lugar onde o alimento é trazido para o seu corpo. É o momento onde você também pode compartilhar o alimento espiritual, a palavra de Deus, a oração. Então nós vemos aqui um momento especial e a palavra de Deus nos relata que outros pecadores, outros cobradores de impostos também entraram na casa de Mateus e dividiram a mesa, sentaram-se à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Isso aqui nos ensina algo tremendo. Nos ensina que Jesus, ele não fez e não faz acepção de pessoas. Jesus veio para todos aqueles que abrirem os seus corações. O que é que aqueles homens pecadores, o que é que aqueles outros cobradores de impostos estavam querendo fazer ali? Estavam querendo ver o que é que está acontecendo com Mateus. O que é que vai acontecer com Mateus? Mateus vai abandonar a sua profissão, o seu cargo na coletoria e vai acompanhar este homem. Nós queremos ver o que é que está acontecendo. E no momento da mesa, no momento da comunhão, no momento do partir do pão, no momento do compartilhamento da sua vida, a mesa é o momento do compartilhamento da família, da vida, dos assuntos que são colocados em dia, do alimento, da alegria, muitas vezes até da tristeza, mas é o momento onde nós nos reunimos. E isso tem um significado muito importante para o judeu. E nós vemos aqui que quando os fariseus veem os pecadores, quando os fariseus, aqueles que eram os donos zelosos da lei, os escribas, os fariseus zelavam pela lei de Moisés, e a Bíblia diz aqui no versículo 11 que quando eles viram isso, viram os pecadores, viram os cobradores de impostos reunidos com Jesus e com os seus discípulos na casa de Mateus, eles perguntaram aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e com os pecadores? Os fariseus estavam questionando: mas não é Jesus?
não é o Filho de Deus, não é o homem que está se dizendo Filho de Deus e que está pregando, curando, libertando os oprimidos. O que é que ele está fazendo? Assentado à mesa com os cobradores de impostos, com os pecadores. O que é que Jesus, o vosso mestre, está fazendo? Né? São questionados pelos fariseus. Aqueles que só entenderam da lei, mas não entenderam a questão da vinda de Jesus para trazer a graça, para trazer a salvação aos povos, para trazer a remissão dos nossos pecados, para trazer a justificação através da cruz, através do sangue, nos salvar, nos libertar, nos tirar de toda a maldição do pecado, da lei. Então, olha só, os discípulos de Cristo nem chegaram a responder para os fariseus. O próprio Jesus lhes dá a resposta. Verso 12: Jesus, porém, ouvindo este questionamento, ele disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Que tremendo, hein? Jesus deu uma resposta simples, concreta, muito real, verdadeira. Quem é que precisa de médico? Aqueles que estão enfermos. E Jesus diz assim: olha, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Jesus estava dizendo para os fariseus: você está olhando para os pecadores, vocês estão olhando para os pecadores, para os cobradores de impostos, para os malvistos, malquistos. Vocês estão vendo que eles estão comigo à mesa. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Eles estão doentes e precisam de cura. O pecado, ele adoece todo ser humano. E Jesus estava dizendo: eles precisam da misericórdia, eles precisam ser curados, eles precisam do médico. E eu estou aqui para curar a vida deles, para curar o físico, para curar a alma e para curar o espírito. Jesus estava aqui falando de uma enfermidade que talvez não fosse vista a olhos humanos, mas ele estava falando de uma enfermidade que o pecador carrega. Ele sabia que ali estava sentado à mesa juntamente com ele homens cheios de pecado, mas que precisavam da graça, precisavam da salvação, precisavam da libertação. Ele sabia que ali estavam alma e espírito feridos pelo pecado. Amados, todos nós, a Bíblia, se nós lermos em Romanos capítulo 3, ela nos diz assim: todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e vamos ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que todo ser humano, antes de encontrar a Cristo, antes de ser salvo por Cristo, antes de nascer de novo, a Bíblia está dizendo que nós não temos direito à graça. Nós não temos direito à glória de Deus, porque todos nós pecamos. E a graça, ela vem não porque nós realizamos grandes obras, não porque nós mereçamos, mas a graça vem porque o Senhor quer nos agraciar com a salvação, com a libertação e com a cura. Então aqui, amados, quando a Bíblia diz em Romanos, através do apóstolo Paulo, que todos pecaram e não têm direito à glória de Deus, ele está dizendo que todo homem precisa ser curado, ou no físico, ou na alma, ou no espírito. Então nós vemos aqui aqueles cobradores de impostos, aqueles pecadores na mesa com Jesus, e Jesus dizendo: eu posso trazer cura para este meu povo que está doente, né? Que estão doentes.
Jesus disse: não necessitam de médico aqueles que estão sãos. Se os fariseus se consideravam sãos, eles não precisavam de médico. Mas Jesus disse: estes pecadores, estes que estão à mesa comigo, estes que estão compartilhando do pão, juntamente com Mateus, juntamente com os meus discípulos, eles estão doentes e precisam de médico, e eu vim para eles. Olha só, o verso 13, ele ainda continua falando para os fariseus: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha que palavra tremenda, a palavra de Jesus. Jesus chama alguém pecador, Jesus compartilha a mesa na casa do pecador, Jesus recebe outros pecadores e diz para os fariseus: olha, eu estou aqui porque eu quero ser médico, eu quero curar estas vidas. E ainda dá um ensino tremendo para os fariseus. Eles dizem: agora vocês vão embora e aprendam o que significa misericórdia. Eu quero que vocês tenham misericórdia para com aqueles que necessitam ser salvos, libertos e curados. Eles não precisam, eu não preciso receber sacrifícios de Jesus. Eu quero misericórdia, né? Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E agora nós sabemos que Mateus, por ter seguido a Cristo, por ter se tornado um seguidor, um discípulo de Cristo, ele chegou ao arrependimento. Com certeza, como Zaqueu, ele caiu em si com relação ao pecado, com relação às suas atitudes, às suas ações malignas, às influências inimigas, e com certeza ele passou a seguir Jesus com sinceridade de coração, com amor, com grande ousadia para pregar a outros que também eram pecadores. E com certeza neste dia, à mesa na casa de Mateus, outros pecadores também entregaram seus corações para o Senhor e puderam ser transformados, renovados, vivificados, porque o doente, ele precisa ser vivificado. Amados, e a pior enfermidade que tem não é a do corpo. A pior enfermidade que tem é a enfermidade no nosso espírito, quando nós estamos separados de Cristo Jesus. Então, se você ainda não se decidiu, que realmente você entenda esta palavra na sua vida como uma palavra de bênção, e Jesus estava ali para transformar não apenas o coração de Mateus, mas de todos aqueles que estavam ali à mesa, e também, dos homens malignos, fariseus, que precisavam ser transformados pelo poder do Senhor. O Salmo 51, ele diz assim, o salmista Davi, ele pede ao Senhor o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E depois, lá no finalzinho do mesmo Salmo 51, ele ainda diz assim: o Senhor não se compraz em sacrifícios, senão eu os traria. O Senhor não se agrada, não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então veja bem, o salmista está dizendo exatamente aquilo que Cristo estava ensinando aos fariseus. Cristo não está preocupado com os grandes sacrifícios, ele está preocupado com o nosso coração. Ele não está preocupado tanto com as nossas obras, mas ele está preocupado com os nossos sentimentos, o nosso espírito, quebrantado, humilhado, arrependido, triste pelo pecado. Quando Mateus estava ali com Cristo, com certeza ele se entristeceu pelo pecado,
ele se arrependeu, ele teve um momento de contrição, um momento de humilhação na presença do Senhor. E nós então vemos aqui Cristo, Davi, quer dizer, da mesma forma que Jesus, que Cristo, dizendo, olha, se fosse preciso trazer sacrifícios para me salvar, eu traria. Se fosse preciso trazer holocaustos, eu os traria. Mas ele diz, mas não é isso que o Senhor Deus quer. O Senhor Deus quer o meu coração contrito, aquele coração humilhado, um espírito quebrantado, um coração arrependido, um coração triste pelo pecado. Então nós vemos o ensino de Jesus, dizendo, tenha misericórdia dos perdidos, tenha misericórdia até que a graça venha abundar, até que a graça venha chegar ao coração do perdido, venha mudar a circunstância, a vida daquele que necessita de Jesus, Então nós vemos misericórdia quero, diz o Senhor, e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Amado, se você é consciente de algum pecado, você que me assiste nesta hora, se você tem consciência do pecado, se você tem consciência do teu coração contaminado pelo pecado, e se você sente a necessidade de Deus, a necessidade de se assentar à mesa e convidar Jesus para estar com você à mesa, como Mateus fez, e se assentou à mesa com Cristo para que ele fosse curado, eu quero convidar você a ter esse desejo no seu coração, de se arrepender, de confessar o seu pecado, porque Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado, toda a injustiça, e ele vai se assentar à mesa. Na sua mesa vai haver um lugar reservado para o Senhor se assentar e compartilhar o teu pão, a tua comida, com você, se assentando à mesa e te dando no coração alívio, paz, cura nas feridas da tua alma, nas feridas do teu corpo, nas feridas do teu espírito, e te trazendo salvação plena. Talvez agora Jesus esteja olhando para a tua vida e olhando e dizendo assim, ele tem um pecado, ele é um pecador, mas eu já vejo um traçado, eu já vejo um novo contorno deste irmão, desta vida, eu já vejo ele transformado, eu já vejo essa pessoa louvando, eu já vejo essa pessoa adorando a Deus, eu já vejo essa pessoa totalmente transformada pelo poder de Deus. Jesus, ele costuma fazer isso, ele olha para o pecador, como ele olhou para Mateus, como ele olhou para Saulo, e viu estes homens transformados, pregadores da palavra do Senhor, Ele pode estar fazendo isso com você hoje, ele pode estar traçando para você uma nova história, uma nova vida, uma nova visão do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Amém, meu irmão? Que você possa se alegrar com esta palavra, sabendo que Cristo nos dá a oportunidade de sermos mudados na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Se nós formos chamados por Deus para algo, que a gente esteja pronto também a termos uma decisão, uma determinação e um coração cheio de fé para seguirmos a Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, como prometi. E daqui a 15 dias nós teremos uma nova programação. Recomende o nosso programa para os seus amigos, para os seus familiares. Continue sintonizado na Star News, canal 23, aqui em Penápolis. Nós somos gratos a esta emissora de televisão que nos abriu as portas e aqui podemos transmitir a você a palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, nesta tarde, neste momento. Aquele que me assiste, agora seja tocado por Deus, alcançado pelo poder transformador, seja curado
no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Jesus, que o Senhor esteja agora traçando uma nova história, um contorno, uma vida a respeito deste meu irmão que me assiste, desta pessoa que agora está assentada vendo esta programação. Que ele seja cheio do teu poder e do teu espírito, para a honra e glória do Senhor. Eu os abençoo agora, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Aleluia. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.